Continuando o nosso plano de leitura anual da Bíblia, chegamos então no livro de Êxodo. Eu sou Enéas e este é o canal Agora é Só Praticar. Antes de mais nada, se você está acompanhando essa série, eu te convido aí a comentar aí embaixo. E aí, você está fazendo o plano de leitura anual? Qual estratégia você está utilizando? Você está lendo 4 por dia? Está lendo 2 por dia? 2 capítulos, né? Que eu falo. Você está lendo do Novo Testamento, do Antigo Testamento? Está fazendo a leitura cronológica? Todas essas são possibilidades, tá bom? Então, se você não está fazendo, fica o convite, ainda dá tempo. Beleza? Então, a gente já fez aqui alguns comentários do livro de Gênesis. Agora eu vou falar do livro de Êxodo. Eu demorei um pouquinho para liberar esse vídeo, então eu acabei lendo o livro todo. Então, não vou fazer comentário capítulo a capítulo, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então, eu vou simplesmente fazer um panorama geral aqui do ponto de vista de personagem, de locais, do tempo, uma possível estrutura do livro para ajudar você a ter uma visão geral do livro. Do ponto de vista de personagem principal, Deus. É aqui que a gente tem aquela emblemática, né, aquela expressão emblemática, eu sou o que sou, né, o eu sou me enviou a voz, Deus falando. Então Deus é o personagem principal aqui. Esse livro mostra Deus tirando o povo com mão forte do Egito. O segundo personagem, Moisés, que foi a ferramenta que Deus usou, né? Então Moisés aparece nesse livro de Êxodo. E depois a gente tem Faraó, porque Deus livra da mão de Faraó. Apesar de a gente olhar para o título e ter mais de um Faraó aqui, possivelmente, mas é a figura de Faraó. Depois a gente tem Arão, que é o irmão de Moisés, que vem a ser o sumo sacerdote. A gente tem Sifra e Poá logo no início, que são as parteiras, que Faraó manda matar as crianças, os homens, e ela não mata. Então, essas mulheres têm um papel fundamental. As mulheres, inclusive, têm um papel fundamental no livro de Êxodo, porque depois de Sifra e Poá, a gente tem Joquebede, que é a mãe de Moisés, que faz uma arcazinha ali e coloca ele no rio e não afunda nem nada, e com isso Moisés é preservado. E aí quem entra na história é uma outra mulher, que é quem? A filha de Faraó, que pega Moisés e leva para o palácio. Quem entra depois disso? Miriam, outra mulher, personagem também principal aí, um dos personagens principais do livro, que aparece lá e fala, eu tenho uma hebreia que pode cuidar, enfim. E isso faz com que Joquebede acabe cuidando do próprio filho, né? Então, nós temos aí Sifra e Poá, que não mata, Joquebede, que faz a estratégia para conservar, a filha de Faraó, que pega para cuidar, e a Miriam, que interfere aí, de modo que Joquebede possa criar o próprio filho. Depois a gente tem Zípora, que é a esposa de Moisés. No primeiro momento, você fala qual é a função de Zípora. Logo no início não tem muito, mas no capítulo 4, quando ele está retornando, tem uma situação ali que Deus quer matar ou Moisés ou o seu filho, e o contexto é que não tinham ou o filho dele não tinha sido circuncidado, e ela vai lá, circunda o seu filho, circuncisa seu filho, e aí Deus não mata, né, Moisés, ou o próprio filho, não fica tão claro assim no texto, mas ela também interfere para que haja livramento. Depois disso, o sogro de Moisés, né, que vai lá, quando vê que ele está muito cansado e tal, fala, rapaz, divide esse cargo aí. Então Jetro está aqui nesse livro, tem um papel fundamental. Depois Bezalel, Aholiabe, que foram os homens que Deus capacitou e encheu para ajudar na construção dos utensílios do tabernáculo. Por fim, Josué. Josué aparece aqui por 2 vezes, uma quando os 70 profetiza e ele manda parar de profetizar e Moisés fala, está com ciúme. E outra quando fala que Moisés sai da tenda da congregação, mas que Josué permanecia ali. Então esses são os personagens. Os locais, começa no Egito, depois faz uma menção de Midian, quando Moisés vai para lá, do Horebe, depois Moisés volta para o Egito e daí eles saem do Egito. Nessa saída do Egito a gente vai ver aí alguns locais, Piairote, que é de frente para o mar, o deserto de Sul, Mara, onde tem as águas amargas, Elim. Nós vamos ter aí o deserto de Sinha, onde Deus manda o maná. Nós vamos ter Refidim, que é onde tem a rocha lá que Deus tira a água da rocha, Meribá, né, que Moisés fere. E nós temos por fim o deserto do Sinai, que é onde acontece a maior parte do livro, do 19 para frente, é todo no deserto do Sinai. O período, nós temos os 400 anos, a
apesar de ser um silêncio, né, porque ele só narra, ele linka com Gênesis 50, né, ali com a morte de Moisés, então, de José. Ele fala que o povo estava lá, quem foi para o Egito e tal, e o povo cresceu e aí surgiu um faraó. Então esse período é um período de mais ou menos 400 anos, mais o período da vida de Moisés, né, 40 e tal, mais o tempo que Deus age para tirar o povo do Egito, que não fica tão claro. Mas aí dessa jornada mesmo, depois que começa o êxodo, tem 2 anos, a gente verifica isso lá no 40, porque o holocausto, o tabernáculo, é inaugurado 40:17. Aconteceu no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Então, tem 2 anos aqui, abarca 2 anos de história. Beleza? Dos 40 que eles peregrinam, né? Êxodo conta 2. A gente tem as divisões possíveis, né? A primeira divisão é do povo sofrendo. Um segundo momento, Deus levantando e capacitando Moisés. Tem toda essa estratégia, né? E leva ele para lá e tal. Aí depois a gente vê as pragas, a Páscoa e o êxodo em si. E aí chega no 19. No 19 a gente vê a aliança no Sinai. Deus entregando ali a lei. E aí depois do 24 a gente vê Deus falando do tabernáculo. Nesse meio aí, no 32, tem o bezerro de ouro, que é a quebra da aliança, mas imediatamente Deus refaz a aliança com o povo. Então essa é a estrutura aí do livro de Êxodo, que mostra o início aí da caminhada da saída do povo de Israel do Egito, como Deus tirou esse povo com mão forte das garras de Faraó. Então é isso. Se você ainda não é inscrito, fica o convite para você se inscrever e acompanhar. A gente está no período de férias, então a gente acaba surgindo aí, lançando alguns vídeos nesse contexto, né? Nesse nicho aí, mais devocional, teologia, Bíblia. Quando eu retornar, provavelmente a gente vai inserir alguns vídeos de matemática, mas eu acho que seja de matemática, seja de música, seja de teologia, sempre vai te agregar em alguma coisa. Por isso fica o convite, se você ainda não é inscrito, se inscrever, ativar as notificações para acompanhar aí quando tiver vídeo novo. E mais uma vez, se você ainda não começou a leitura anual da Bíblia, fica o convite, eu te encorajo fortemente a fazer esse plano de leitura, mesmo que seja de um livro, de uma parte da Bíblia, tá bom? Mas pegue o ritmo, é importante ter esse contato com as Escrituras. Beleza? Compartilha esse vídeo para mais pessoas entrar também nessa campanha aí, tá bom? Nessa busca por conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E, por fim, comenta aí embaixo o que você está achando, se você quer que a gente faça mais detalhado, lições específicas, dúvidas do livro de Êxodo, se você estiver lendo, dúvidas do Gênesis, de outros livros, que a gente vai comentando aí, a gente vai se falando. É isso. Agora é só praticar.